Está no ar, ao vivo, pela TV Mundo Maior, o programa Oficina da Mente. Boa tarde para você que nos assiste em casa, você amigo telespectador, amiga telespectadora. Tá começando mais uma vez aqui, eu e Pazian, o programa Oficina da Mente. Boa tarde, Pazian. Boa tarde, tudo bem? Júlio, amigos, prazer mais uma vez estarmos aqui. Prazer é todo nosso. Bom, e para quem já está nos acompanhando lá pelo Facebook, entra lá, rapidinho, facebook.com/TV Mundo Maior, vocês já sabem qual é o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a carência. E nós já deixamos uma pergunta para você. E a pergunta, ela é bem objetiva. Você se considera uma pessoa carente? Responde lá pra gente, que a gente vai comentar algumas coisas. Se você tiver também alguma dúvida em relação à carência ou algo que nós estivemos falando aqui, manda pra gente lá no facebook.com/TV Mundo Maior. Bom, Pazian, chegou um tema que muitas pessoas esperavam, né? A carência. Carência. O que é essa tão falada carência? Carência. Olha, você colocou a pergunta no Face, e a pergunta é, Você se sente uma pessoa carente? Tá. Então, para analisar, primeiro o que é carência? Carência é falta de algo, né? Algum complemento para se chegar a uma situação plena. Quando faz-se uma campanha nas casas espíritas, a gente faz uma campanha para as pessoas carentes. Carentes de quê? De alimentos. Olha, Do material, né? De material, né? Uhum. A gente faz reuniões para dar elucidações sociais, um monte de coisa, mas quando se fala em carentes numa casa espírita, a gente pensa em pessoas que não têm os recursos materiais disponíveis, alimentação, roupas, abrigo e tudo mais. Uhum. No popular, quando se fala carência, a gente entende qual carência? Emocional. Sim, afeto, né? Do afeto, né? Então, carência é uma carência de tudo. Por exemplo, se você não tem dinheiro suficiente para pagar as suas contas, você está um carente financeiro, né? Que é um problema meio geral. Mas no caso da carência afetiva, também é muito comum. E tem pessoas que não gostam de dizer que são carentes, como se fosse alguma coisa muito ruim, ou se fosse uma coisa que denotasse assim, fraqueza. Na verdade, como com vários outros processos, tudo tem o seu nível. Então, eu acho que até certo ponto, todos nós somos um pouquinho carentes. Sim. Quando essa carência, Júlio, passa daquele certo ponto, vamos dizer assim, começa a ficar uma coisa prejudicial. Então, eu acho que no decorrer do programa, você deve ter elaborado algumas perguntas, a gente vai poder dessecar um pouquinho mais isso. Entender melhor, né? Exato. Mas assim, não se irritem se alguém disser, poxa, está carente hoje? Sim. E tudo bem, não tudo tem bem, problema, é um carente, né, de né? afeto. Né? Quem está... eu passei esse final de semana um pouquinho assim, sentindo mais a pressão de um resfriado, de gripe. Pô, é legal quando quer um chazinho, você já se sente dodói, você já muda a voz. Já fica um pouco mais mole. Não é? Né? É gostoso ser cuidado e tudo mais. Você está carente? Sim, mas eu não vivo carente, procuro não viver carente. Aí há pessoas que gostam dessa situação e procuram muitas vezes atrair ou mostrar a doença, uma enfermidade, para ter esses cuidados. Aí sim a carência é uma doença, uma patologia, vamos dizer assim. Isso levado ao extremo, né? Como você falou, um pouquinho de carência todo mundo tem. Normal. E até saudável. Eu acho que sim. Para as relações humanas, enfim. Olha, se a pessoa diz, não, eu não tenho carência de nada, então ela está plena. Será que não é uma postura também assim de isolamento para não mostrar suas carências? Não precisa de nada, está tudo certo. Pode ser? Pode, mas tem que ser analisado. Está plena, está feliz? Então, parabéns. Uhum. Mas é muito difícil. Não é que não existe, é muito difícil. Sim. Ainda mais no planeta que a gente vive, que a gente sabe que é de provas e expiações, é um planeta onde a gente passa por vários processos de desafios mesmo, né? De dificuldades. Para superá-los. Para superar. Para a gente conseguir enfrentar e evoluir. Agora, Pazian, a carência, quando ela é levada ao extremo, ela pode gerar doenças? Acredito que sim. Vamos pegar um exemplo prático, vai. A pessoa que quer atenção geral. Ela quer ser ouvida, ela quer que as pessoas a vejam,
ela quer mostrar suas opiniões, só que ela não consegue viver sem isso. Então há momentos, né, que ela pode externar os seus pensamentos, mas ela não, ela quer em todo momento ser ouvida. As pessoas à sua volta sentem isso e acabam sentindo até uma certa repugnância por essa situação. Isso até é inconsciente, se afastam dela. Então, quanto mais ela deseja, quanto mais ela tenta obrigar as pessoas a ouvi-la, a percebê-la, mais as pessoas se afastam. E isso acaba gerando uma ideia de que as pessoas não gostam dela. Então, a autoestima deixa de existir, começa uma estima bem negativa, bem pequena, e aí sim, começam a gerar outros problemas. Tudo está relacionado, né? Uhum. Ela começa a se achar velha, feia, magra, que não tem conteúdo, que ela está fora de esquadro, que ninguém gosta dela por causa, aí começa a achar, por causa disso, daquilo outro. E aí pode gerar, sim, um distúrbio psicológico, um distúrbio emocional e gerar algum tipo de problema. E acaba até distorcendo a visão da pessoa em relação ao mundo, né? Completamente. Aliás, como o mundo interage com ela. Ela começa a ter uma leitura, né, da situação muito diferente do que seria a realidade. Ela procura a causa no externo, nas outras pessoas. E ela que está criando isso. Está tornando-se uma realidade, mas baseado na forma que ela está pensando, que ela está vendo. Um exemplo clássico é a mãe, quando começa a cobrar dos filhos que já casaram, já têm as suas vidas, têm os seus filhos, que já seriam netos, né? Ela começa a sentir a necessidade daquela presença constante que havia quando eles moravam com ela. Sim. E se torna impraticável. Não é que o filho não gosta mais, ou a filha não gosta mais, é que a situação mudou. Muitas mães entendem, mães ou pais, mas geralmente a mãe, né? Que tinha uma relação mais íntima, assim. Muitas mães entendem isso, mas muitas não entendem. Sim. E começam uma cobrança que chega a sufocar muitas vezes a família, né? E quanto mais isso faz, mais muitas vezes os filhos se afastam por não poder, né, resolver, e aí começa, através da doença, uma gripe se torna assim uma coisa terrível. Vira uma pneumonia, né? Lógico, porque através da doença todo mundo corre. Sim. Então a pessoa começa inconscientemente a buscar a enfermidade para atrair a atenção e preencher aquela carência, né, que está além do ponto necessário. E aquilo que a gente pensa, a gente cria, né? Aí você vê o caminho que abre. Atrai. Com certeza. E muitas vezes, já que você entrou nisso, atrai inclusive entidades espirituais, enfermiças, que se aproximam, porque atraem esse tipo de energia, e aí a pessoa acaba realmente adoecendo. E essa atração, ela acaba reforçando e afundando ainda mais a pessoa. Sim. Mas, claro, a gente lembra aquela questão de que é a pessoa que abriu o campo para isso, né? Sempre, né? Abriu a porta e falou, pode vir, pode entrar. Lembra o programa do livre-arbítrio? Sim. Ah, mas o destino, o karma fez com que chegasse... Não, sim, o karma, as decisões da pessoa foram decisões dela. E eu entendo que a família, nesses casos, percebendo essa situação, em vez de se afastarem, devem se aproximar e conversar. Sim. Mostrar, olha, não é que eu não gosto. E sempre que possível, trazê-la próxima, né? Próximas atividades, para parar uma vez por todas com e trazer para a realidade também, né? Exatamente. Você falou da família, Pazé. Existem vários casos de pessoas que elas são amadas, que a família dá atenção para elas, dá carinho, dá afeto, mas ainda assim elas não se sentem amadas. Isso seria também uma carência, mas em que sentido? Porque ela recebe algo que, enfim, por ter uma carência, ela poderia falar, eu não tenho isso. Sim. Como nós dissemos no início, as carências são inúmeras. Às vezes a pessoa foca nisso, mas o problema não é esse tipo de necessidade. É uma carência mais dela mesma em relação à vida, em relação a outros fatores. Problemas que teve durante a vida, insatisfações, frustrações, infelicidades. E naquele momento, mesmo tendo toda essa procura, essa presença do que seria a família, não preenche esse vazio. Então ela necessita de algo que às vezes nem mesmo ela sabe o que é. Ela está insatisfeita com a vida. E você pode fazer de tudo porque ela não é isso, né? Tem pessoas que vão para o jogo, vão jogar para ver se preenche de vazio, se viciam às vezes nisso. A adrenalina também, né? Exatamente. Vão buscando o que é que eu sinto. Eu entendo que em muitos casos a busca espiritual preenche esse vazio. Sim. Porque
porque me parece que ela vai buscar nas coisas materiais, que nesse momento seriam fúteis para ela, e não vai encontrar. Mas se ela ir atrás de algo de sua essência, de sua alma, no trabalho fraterno, no conhecimento, no exercício mediúnico, muitas vezes, que está meio inativo, ela vai conseguir preencher, porque isso é abstrato. Sim. E esse tipo de trabalho dá uma alegria abstrata também, e ela preenche aquele vazio. É mais subjetivo, né? Exato. Bacana. E você que está em casa, você se sente uma pessoa carente? Manda a sua resposta para a gente, manda a sua pergunta também, se você quiser saber alguma coisa sobre a carência. Você pode mandar também para o nosso e-mail, oficinadamente@tvmundomaior.com.br. Mais uma vez, lembrando que nós fizemos um post lá no Facebook. Se você quiser entrar, você também vai aparecer aqui na telinha o facebook.com/TV Mundo Maior. Lá você responde a pergunta se você se sente carente. E nos próximos blocos nós vamos trazer aqui as respostas, falar um pouco, bater um papo, né, Pazinho, sobre o que as pessoas estão nos trazendo. Bacana? Então, a gente vai para um rápido intervalo, são 3 minutinhos, fica aí, aproveita esse tempo, entra lá no Facebook, manda um e-mail pra gente e a gente conversa já já no próximo bloco. Até lá!